Oi, gente. Caí. Cadê o Marcos? Oi, caí. Sim, entre. Desculpem. Marcos hoje não pôde participar. Por quê? Vem, Marcos. Pequenos contratempos, mas vai dar tudo certo. Oi, Oi. caiu. Caí. Meu celular deu um bug total aqui. Caí, Voltamos, voltei. voltamos. Voltamos. Boa. Tirei do Wi-Fi aqui Então, também para ver se estávamos. melhora. Também. Boa. Então tá, a gente tava falando, né, nossa quarta ou quinta live, sempre em torno do Dr. Bolli, aí eu queria te agradecer de novo por, por tudo, né, na verdade, por essa parceria que, nossa, que gira muito em torno do Dr. Bolli, e acho que faz muito sentido, porque eu te conhecia e eu fui sua aluna, e aí esse método experiencial, né, foi o que me fez me encantar com o caminho do yoga e também me levar para o Dr. Bolli. Então, tudo que a gente está fazendo Sim. faz um sentido absurdo, assim. E, e ele caiu agora. Eu tô online, né? Eu acho. Eu tô. Vocês estão me ouvindo? Ou foi o Marcos que caiu? Eu caí? Foi o Marcos. Foi, Marquinhos. Vai dar certo. Tá certo aí. Tá aqui. Oi, Marquinhos. Você caiu. Gente, começou, né? Começou com essas coisas. É, o Instagram às vezes tem essas Que coisas, né? Vamos coisa. ver o que a gente consegue Tá bom. fazer. É, E, e é interessante porque a gente acaba, eu acho, que atraindo, né, nossas conversas e convergindo para esses temas em relação ao Dr. Bolli, para aproveitar e falar sobre coisas tão importantes. A gente acaba usando, né, as produções do Dr. Bolli para falar de tantas coisas importantes e interessantes do yoga, como é o caso desse artigo, né? Você está me ouvindo bem? é. Tô te ouvindo Tá. bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, é que às vezes parece que dá uma travadinha assim, mas tá bom. E, Não, tô te ouvindo bem. né? Então esse é o caso de novo, assim, é um artigo incrível. Eu estava pensando aqui, quando que ele foi escrito mesmo? Eu estava pensando nele. E 72. dois, 1972. Uhum. 1972. Um artigo super, super interessante a respeito do Dhyana, com reflexões, né, assim, indagações e coisas que levam à prática do Dhyana, uma técnica importante e conhecida dentro do Hatha Yoga, mas que leva a técnica para um outro patamar, assim, é uma coisa muito interessante o que tem aí, né? Que a gente já vai falar já já, enquanto vocês vão chegando, a gente vai preparando o suspense sobre, sobre esse artigo, porque ele é muito interessante, né? Ele foi escrito, então, em E 1972, aí? pelo Dr. Bolli, e isso ele fica dentro É Yoga Mimansa, né? do conjunto de publicações que chama Yoga Mimamsa, que era uma publicação trimestral lá do Instituto de Carvalhadama, onde a cada 3 meses, então, eles publicavam as principais pesquisas e os artigos e as revisões literárias que também eram feitas por lá, e iam publicando isso. Então, a cada 3 meses saía um conjunto muito interessante assim de publicações. E uma vez por ano, eles transformavam tudo isso num livro e divulgavam um livro, saía um livrão, assim, cheio de pesquisa por ano. É uma coisa sensacional. E aí, meu pai e minha Sem mãe, precedentes na história do yoga, né? é maravilhoso, assim. Meu pai e minha mãe, quando foram para a Índia, em 79, né, isso aqui foi 72, eles foram em 79, voltaram em 80, Nossa, pertinho, hein? se não me engano, eles trouxeram uma mala cheia desses livros. Então tem uma prateleira lá, tem um pedaço de armário cheio desses yoga mimansas, esses livros com essas publicações,
onde a cada vez que a gente entra assim para pesquisar, para procurar alguma coisa, tem coisas sensacionais. E esse é um deles, né? Esse é um dos artigos. E é engraçado, só antes de entrar nesse artigo também, que eu lembro que eu te pedi um artigo do Garotti, que é citado no Roots of É, Yoga. E aí você foi olhar, e foi o primeiro Yoga Mimansa que você pegou, era número 81, que tinha do Garotti, né? Aí você foi olhando e foi achando esses artigos maravilhosos, e aí agora tem esse pronto do é Dr. Bolli. verdade, teve isso ainda, né? O primeiro que eu peguei Teve era o que isso. tinha o arquivo, porque tem muitos mesmo. E falei, nossa, foi uma coisa estranha. Auspicioso. Auspicioso, auspicioso. Foi meio esquisito. É, muito bem. E aí, então, você acha, a gente podia entrar no artigo, né? Tipo, talvez até começar com uma estrutura, que nem a gente faz, né, para apresentar o artigo para as pessoas, está disponível para download na biblioteca da Svarupa. Tipo, a gente tem duas seções, a biblioteca e a livraria. Livraria é onde você compra livro, e mais biblioteca onde você aluga de graça. Então, a gente tem a biblioteca, que é só baixar, né? Então, é uma forma de fazer uma biblioteca virtual. Então, tá lá, assim, então, é só livre acesso. E então, o Dr. Bolli, nesse artigo, é uma proposta para organizar, né, Marquinhos? O Marcos foi, inclusive, trabalhou no texto antes de chegar para a Zarupa, né? O Marcos em parceria com a Júlia, que é uma amiga querida, e uma proposta para organizar uma nomenclatura, que nos textos tradicionais aparecem de diversas formas, que os textos tradicionais eles não têm a preocupação com aquele nome, aquela técnica em todos os textos, né? Tipo, dar uma boa variada. O Dr. Bolli faz essa proposta de dar uma organizada nisso. E acho que é isso que a gente vai focar, né? Isso aí. Acho que é legal passar uma estrutura do texto, sim, se você quiser fazer essa introdução. Aí a gente vai entrando nele. Uhum, muito bem. Então tá. Então, a primeira coisa o Turboli coloca nessa introdução, ele faz uma contextualização sobre as diversas técnicas do Hatha Yoga e coloca que muitas vezes elas aparecem com nomes diferentes, como é o caso do Dhyana. Então a gente tem o Dhyana Bandha, o Dhyana, aí depois ele vai passar por outros tipos de Dhyana, no Tadagmudra, etc. Então primeiro ele coloca que essas técnicas yudianas são analisadas acima desse contexto do Hatha Yoga, dessa pluralidade de muitas técnicas que existem dentro desse sistema. Assim. Desse sistema de textos, que dentro desse sistema tem muitas outras, que nem a gente falou, né? Muitas coisas que divergem e destoam. Então, primeiro ele vai passear por características e efeitos essenciais, tem um item só para isso, e aí ele entra nas técnicas básicas de Udiana. O Dr. Bolli, ele vai fazendo isso, que é muito interessante nesse texto, é um texto de revisão literária, né? Ele vai bebendo dos textos tradicionais para depois fundamentar essa proposta de nomenclatura dele. E essa proposta de organizar uma linguagem comum, assim, no Hatha Yoga moderno. Então, primeiro ele fala dessas técnicas básicas do Dhyana Bandha, que tem essa ideia, né, de sugar para trás, depois o Marcos vai entrar melhor nesses detalhezinhos. Então, as técnicas básicas, com muitas citações de texto do sânscrito, com o Dhyana como esse fecho e essa sucção, né, para o posterior. E vai explicando e traduzindo. As diferentes etapas da respiração e o Dhyana, e aí o Dhyana em Pranayama. Então, isso tudo faz parte dessa primeira introdução, assim, do Dr. Bolli sobre essas técnicas básicas, onde aplicar o Dhyana. Ele fala dos Dhyanas em crias, então dentro todas essas técnicas de Hatha Yoga, você pode ir aplicando o Dhyana Bandha, e ele vai passando por isso, o Dhyana em Mudras. E aí ele tem essa sacada que é muito interessante de Tadag Mudra como uma variação do Dhyana, não é o Dhyana Bandha, tem que até me policiar, porque o Dr. Bolli diferencia, né? Mas o Marquinhos vai falar sobre isso. Aí depois que ele faz toda essa introdução para falar que diferentes técnicas de Hatha Yoga podem ser aplicadas junto com o Dhyana Bandha, aí ele entra e vai diferenciando e explicando a diferença de cada um. Ele traz fotos e tal. Então o Dhyana seria o primeiro, o Dhyana Bandha, o Dhyana Mudra, aqui com o texto aberto, por isso que eu fico do lado. Tadag e Tadag Mudra. Essas são as 5 variações que o Dr. Bolli coloca. Ele tem as fotos, que estavam me animando, que é super legal. E no fim ele bota, assim, todo um monte de referência que ele utilizou, assim. Então é até uma enciclopédiazinha esse texto.
Então, essa é a estrutura. Primeiro essa contextualização e depois ele vai entrando para diferenciar. Boa. Deixa eu só perguntar aqui para as pessoas se elas estão ouvindo bem. Para mim, o som às vezes fica meio baixo, depois ele volta a ficar bom. Então, contem aí, gente, quem está assistindo, se o som tá bom, se estão ouvindo bem, tá? Para a gente ir seguindo. Essa, vocês estão vendo, é uma live assim um pouco mais técnica, né? Então, é uma coisa específica. A gente está falando de uma técnica. A gente vai fazer um aprofundamento nessa uma técnica. Júnior está oscilando. O meu também está oscilando, Júnior, só da Gabi? Me conta aí. Será que é o meu? Então, eu não sei. Tá Às vezes varia o som da Gabi, está falhando. Conta aí, de quem, tá? Para a gente entender aqui o que está rolando. Ver se o meu também tá ficando mais baixo, tá? Para qualquer coisa eu tento. Falar mais perto do microfone. Isso. Deve ser isso. E então é uma live mais técnica. A gente está pegando uma técnica específica chamada de Udiana e fazendo um aprofundamento nela. Então a gente vai, né? O Dr. Bolli ele faz esse aprofundamento nesse artigo e ele fala a respeito de 5 variações de Udiana, partindo de um princípio. Então a Gabi fez essa introdução e ele começa partindo exatamente disso, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes. Ele fala, olha, o Udiana ele é aplicado também na prática dos crias. Né? Então tem um tipo de Udiana que é utilizado na prática dos crias. Que tipo de Udiana é esse? Né? Quando você vai fazer Nauli, me ligaram. Vai fazer Nauli, aí você vai fazer Shanka Prakshalana, né? Você vai fazer, enfim, crias. Então você pratica Udiana com os pulmões vazios, porque você depende daquela sucção, né, que o Udiana produz quando está com os pulmões vazios. Mas ele também diz, o Udiana, ele é aplicado na prática com os pulmões cheios dentro do contexto do pranayama, que é a forma principal como esse Bandha aparece nos textos clássicos. Tá? Então, dentro do contexto de pranayama, o Udiana é feito com os pulmões cheios. E aí ele vai dizer, em parceria, né, com o Mula Bandha e Jalandhara Bandha, os outros bandas. E ele vai dizer que no contexto dos mudras, o Udiana é feito com a respiração contínua, porque nos mudras você fica um longo tempo, né, sustentando a técnica, como em Vajroli, em Shakti Chalana, em Viparita Karani, em Tadagya. Então ele vai dizer, em mudras você aplica a técnica do Udiana, sustentando isso com a respiração contínua por um longo período de tempo. E longo período de tempo ele vai falar no momento do texto que é 1h30, 2 horas. Né? Ele fala de 2 muhurtas, que significa esse período de tempo, de 1h30 aproximadamente. Então ele vai falar disso. Eu queria dizer também o que me chamou muito a atenção nesse texto, né, que eu acho que pode ser um ponto de partida interessante. Tem duas coisas que me chamaram muito a atenção nesse texto e 2 coisas que me foram muitíssimo importantes desse ponto de vista assim, de esclarecimentos muito fundamentais a respeito do Udiana. Primeiro deles, normalmente a gente vê nos textos clássicos, né, o Udiana dentro do contexto de pranayama. Dentro do contexto de pranayama, ele é feito com os pulmões cheios. E, né, no final de uma inspiração, durante uma pausa com os pulmões cheios, e aí dentro dessa pausa se faz o Udiana. E os bandas, eles são sempre apresentados como contrações. Né? São sempre apresentados como contrações. Aí a gente faz, em geral, nas práticas do dia a dia, né, a gente aprende, em geral, o Udiana com os pulmões vazios, e não como uma contração do abdômen, mas como uma sucção do abdômen. Né? E aí vem uma primeira questão, mas os textos apresentam o Udiana com os pulmões cheios no final de uma inspiração. O Udiana, ele é uma contração, os bandas, eles são uma contração. Só que a gente sempre faz o Udiana no final de uma expiração e não é uma contração, mas é uma sucção. Né? Como é que essas coisas se relacionam? Então, tem uma frase que o Dr. Bolli coloca dentro desse artigo e que eu acho assim muito esclarecedora, onde ele vai dizer Swami Kuvalayananda, ele vai citar Swami Kuvalayananda aqui, Swami Kuvalayananda já tinha falecido nessa época,
Mas ele vai citar o Swami e vai dizer, Swami Kuvalayananda dizia, ele chamava de Udiana, sem a palavra banda, quando feito com os pulmões vazios, e de Udiana banda, quando feito com os pulmões cheios. Ela fala, nossa, né? Que simples e que esclarecedor ao mesmo tempo, Uhum. porque parece que era só essa frase que faltava, assim, sabe? E aí e aí tudo fica muito claro. Fala, tá, nossa, muito bom, porque o que a gente vê realmente nos textos é o Dhyana Bandha, e ele é feito com os pulmões cheios. Mas tem uma outra modalidade de Dhyana que também é É. importante para os crias, e que o Swami Kuvalayananda chamava só de Dhyana, sem colocar o nome Bandha, porque é outra coisa, quase outra técnica, né? E eu acho que essa foi a primeira constatação, assim, talvez a mais importante de todas, para mim, dentro desse artigo. E a segunda foi ver a existência de uma técnica chamada Uddiyana Mudra, que não é algo É. conhecido, né, no mundo iógico. Dr. Bolli cita uma fonte onde essa técnica aparece, É, que eu já então. esqueci o nome dela, a gente pode olhar aí depois. Tô olhando agora que eu também esqueci. A Bruna falando, aprendi o Dhyana Mudra com os pulmões vazios. Então, o Dr. Bolli não chama isso de Dhyana Mudra. Ele vai chamar de Dhyana Mudra uma É. técnica que é feita com a respiração contínua. Justamente porque nos mudras é importante que se permaneça por muito tempo. Então é preciso que a respiração fique contínua. E é esse muito tempo, é exatamente esse tempo que ele falou de 2 muhurtas, que é mais ou menos 1h30 a 2 horas. Né? E aí você vê uma técnica pouco conhecida, mas extremamente importante, fundamental e base para a execução de certos mudras, né? Que é mais ou menos Uhum. sustentar a força de sucção, a contração do abdômen, a expansão torácica, a força de sucção do dhyana, só que mantendo a respiração contínua, sem pausa, nem com os pulmões cheios, nem com os pulmões vazios. Então, essas foram as 2 grandes constatações para mim dentro desse artigo. Gabi. Interessante aqui, Marquinhos, que o Dhyana Mudra, a referência que ele coloca é a Hatha Pradipika de Kaivalyadama, que é aquela, pode ser que seja aquela versão estendida da Hatha Pradipika que tem aí. Tá ouvindo? Deixa o microfoninho aí pertinho. Deu pra ouvir? Deu. Mas segura ele aí, sem Tá esfregar ele. melhor? Deu. Tá ouvindo bem? Então é isso. É uma versão, ele aqui cita a referência que é Hatha Pradipika de Kaivalyadama, que é aquela versão estendida, a versão maior zona da Hatha Pradipika. Pode ser por causa disso, talvez. Sim, pode ser por causa disso. Mas ele também cita um outro texto, né? Que ele fala do Dhyana Mudra, aquela referência X que a gente Deixa foi eu ver, e ver. ele era um texto mais moderno também que a gente tinha olhado isso, a referência, sei lá, X. Não lembro, né? Eu também não lembro, tô olhando aqui. E aí, né, Vou eu procurando acho aqui. que algo importante do texto é que o Dr. Bolli ele vai fazer justamente uma apresentação e uma explicação do que são essas variações, né? Então ele vai fazer um resumo, vai fazer uma análise comparativa e ele vai dizer, né, Uhum. pegando referência de alguns textos, pegando uma comparação de textos importantes, ele coloca uma série de citações, tem uma série de referências nesse artigo, tem muitas referências nesse artigo, e ele vai explicar o que é o quê. E eu acho Uhum. que é interessante que a gente possa passar aqui, né, o que é a explicação de cada uma dessas técnicas. E eu fiquei pensando, falei, putz, seria muito legal se a gente fizesse uma prática a respeito disso, né? Eu acho que a gente tem que marcar um outro dia. Fiquei É, pensando nisso hoje à tarde. seria muito legal. Um workshop Uhum. de Udiana. Um workshop de Udiana, para a gente poder passar, né? A gente vai precisar de umas 2 horas para isso. Mas a gente vai ficar passando De acordo com o Dr. Bolli, pelas né? técnicas, Uhum. fazendo cada uma delas, né? Então, primeira coisa, ele divide.
em dois grupos. Um grupo do que ele vai chamar dos Uddianas, outro grupo do que ele vai chamar dos Tadags, né? Então, esses 5 variações de Uddiyana, na verdade, são 3 variações de Uddiyana mesmo e 2 variações de Tadag, que são formas de se fazer Uddiyana, só que deitado de costas. E aí a primeira forma que ele apresenta é o Uddiyana, simplesmente Uddiyana, que é a forma de se fazer Uddiyana com os pulmões vazios. E ele vai dizer isso, né? Ele vai falar, bom, essa é a forma mais praticada atualmente. É a forma que mais se ensina Uddiyana no mundo, na Índia, no Ocidente, em todos os lugares, né? A forma que ficou mais conhecida. Apesar de não ser a forma como está descrito lá nos textos clássicos do yoga. E aí, essa técnica, então, ela é feita sem contração, né? Ela é feita com os pulmões vazios, expansão da região torácica e sucção da região do abdômen. E essa técnica, ela possibilita, ela viabiliza a execução de alguns kriyas, como o Nauli, por exemplo, né? E tem uma outra coisa muito interessante nessa técnica, porque ela tem um efeito ascendente, acho que é uma coisa importante da gente falar também, o que significa o nome Uddiyana, né? Onde Udi significa para cima, né? Então Udi é para cima. O Uddiyana feito com os pulmões vazios, ele apresenta um efeito ascendente muito mais potente do que as outras técnicas, né? É muito mais marcante, é muito mais nítido, né? Esse efeito Udi para cima, que suga. Fala. Inclusive, tá melhor meu som? Eu tirei o Tá bom. microfone, que eu acho que ele mais Acho que atrapalha. melhorou. Sim. Melhorou, né? O Dr. Bolin ensinou a gente o Diana sem ar, deitados lá, né? Até tem uma sensação muito interessante de sentir a coluna contra o chão com o vácuo, que é exatamente isso que você está Exato. colocando. Que é o Tadag, né? Então ele faz um paralelo entre o Uddiyana e o Tadag. E essa forma de Uddiyana deitado de costas, com os pulmões vazios, é o que ele chama de Tadag. E tem uma curiosidade, assim, que uma das primeiras pesquisas científicas de Kaivalya foi justamente o Uddiyana com os pulmões vazios, né? Quando eles descobriram, nunca tinha sido medido isso, apesar de ser muito óbvio para a gente hoje em dia, mas eles descobriram que se cria um vácuo dentro da região torácica. E eles chamaram esse vácuo, eles deram um nome para o vácuo, de Madhavadas Vacuum, né? Lembra dessa história? Ah, é verdade. Deram o nome de Você Madhavadas tinha me Vacuum contado já. em homenagem ao Paramahansa Madhavadas, que foi o mestre de Swami Kuvalayananda. Foi a primeira, eu acho que foi uma das primeiras pesquisas que ele fez e deu logo o nome Que do legal seu isso, né? mestre. Muito legal, né? Não, é lindo. E é até uma coisa dessa pesquisa é que o Nehru, que era o primeiro-ministro da Índia depois da independência, tem umas fotos, né? Ele indo lá em Cavelhadama, vendo a pesquisa, tipo, é muito importante isso. É muito importante. E tem o professor Garotti fazendo essa pesquisa, jovenzinho, né, novinho, com um tubo enfiado na boca, esse tubo indo até o estômago dele, medindo a pressão, né, a pressão. E aí eles perceberam que a pressão, então, ela se tornava uma pressão negativa. O que quer dizer negativa? Quer dizer que é uma pressão menor do que a pressão atmosférica, né? E essa pressão negativa, ela suga as coisas para dentro dela, suga o diafragma. E aí pensa na nossa cavidade abdominal, ela é muito interessante também, porque ela não tem muito espaço vazio. Tem o diafragma aqui em cima e tem um monte de órgão encaixado, tem logo o fígado, tem o estômago, tem os intestinos, tem o baço, tem os rins. Tá tudo ali, né, amontoado dentro da nossa cavidade abdominal. Então, quando o diafragma é sugado para cima e o abdômen entra, isso realmente empurra esses órgãos internos e a própria parede abdominal na direção da coluna, que não está muito longe dali, né? O abdômen chega muito perto da coluna, é impressionante. E o diafragma sobe, os órgãos internos sobem junto, né? Então, esse efeito de Uddiyana com os pulmões vazios é um efeito muito intenso. Por isso que tem, segundo o Dr. Bolha aqui nesse artigo, essa técnica tem grandes efeitos terapêuticos, né, como ele chama,
porém, menos efeitos que ele chama de espirituais, né? Ele vai dizer que as outras técnicas, o Dhyana Bandha e o Dhyana Mudra, tem mais efeitos espirituais e menos efeitos terapêuticos. Essa técnica com os pulmões vazios tem mais efeitos terapêuticos. Muito legal tudo isso. Faz muito sentido. Muito sentido. Tem até uma galera hoje que faz com o nome de vácuo Vácuo, exato. para perder a barriga, né? É uma técnica É uma fitness. técnica fitness, de ginástica hipopressiva, tem umas coisas muito loucas, né? Tem os bombadões lá fazendo e suga o abdômen e fica muito louco. Um abdômen interno, um abdominal interno, né? Uma brisa estranha. E é o Budiana. Agora, quando a gente fala de efeito terapêutico, né? O meu pai estava fazendo uma série que foi disponibilizada por Carvalho Dama recentemente, que é uma técnica para quem tem questões ligadas à próstata. Então, é para melhorar problemas de próstata. E uma das técnicas mais fundamentais desse programa é o próprio Udiana. O Udiana com os pulmões vazios. Justamente pelo seu efeito de sucção. Sucção. Então, a próstata está lá embaixo, né? Ela não está nem no abdômen, ela está na pelve. Lá embaixinho, perto do assoalho pélvico, a próstata é uma das coisas mais inferiores que a gente tem no nosso tronco, né? No tronco masculino. Então, a força de sucção do Dhyana, ela vai até lá embaixo, ela vai até lá perto do assoalho pélvico, perto da região genital, e produz esse efeito de sucção, né? Essa coisa assim que cria um outro tipo de pressão interna para a gente ver, né? Então, o seu efeito terapêutico chega nesse ponto e tantas outras coisas aplicadas para... Uma pessoa escreveu aqui. Perdão. Interrompi. Não, pode falar. Não, eu ia falar que uma pessoa escreveu aqui que também se usa no freediving. Ah, sim. Escreveu o vácuo. Lucas. Oi, Lucas. Físicas. O Lucas é do surf, né, Lucas? Exatamente. Então, esse é o Dhyana com os pulmões vazios, né? Acho que a gente pode ir para o Dhyana com os pulmões cheios. O Dhyana com os pulmões cheios, então ele é feito com os pulmões cheios. Ele é uma técnica que é feita ao final de uma inspiração. Não é qualquer inspiração, é uma inspiração pranayâmica. Então, o Dhyana com os pulmões cheios, ele não é feito de qualquer forma, ele não é feito em qualquer lugar. Ele é feito dentro de um contexto de pranayama. Outra coisa, enquanto o Dhyana com os pulmões vazios, ele pode ser praticado em pé, ele pode ser praticado sentado, ele pode ser feito em diversas posturas, como coloca o Dr. Bolli, posturas invertidas, né? Uma série de posturas. O Dhyana com os pulmões cheios, ele diz, esse é uma técnica que deveria ser feita na postura de meditação, dentro de um contexto de pranayama. Não tem muito por que, né, se fazer essa técnica em outros momentos. E o Dhyana com os pulmões cheios é muito diferente, né? É quase outra técnica, porque não se forma o vácuo. O vácuo forma justamente porque você não tem ar dentro do tórax e aí você expande o volume torácico, né? Então essa expansão de volume sem matéria, né, sem ar lá dentro, cria o vácuo. No Dhyana com os pulmões cheios, você já está com os pulmões cheios de ar. Então não tem muito esse efeito de sucção, né? E aí o que precisa ser feito então? Precisa se contrair. E aí que o Dr. Bolli coloca, dentro dessas referências dos artigos, dos trechinhos de textos que ele seleciona, onde ele diz que o mais característico de Uddiyana é justamente essa contração da porção inferior do abdômen, que fica entre o pubis e o umbigo, né? Então, essa contração é a característica mais fundamental do Uddiyana. Então, vem a contração junto com uma pequena força adicional de expansão torácica, e isso vai produzir um efeito ascendente, vai produzir esse efeito de pressão interna, mas que não cria esse vácuo, né? O efeito assim interno é muito diferente.
Por outro lado, ele vai relacionar muito o dhyana e vai dizer que o efeito espiritual, né? Quando ele diz efeito espiritual, é porque ele está relacionando essa técnica com Kundalini, né? Então está relacionando isso com o despertar de Kundalini. Essa contração do abdômen. Ele fala exatamente Oi? isso. Não é? Tô Ele concordando fala aqui. isso, né? Essa contração do abdômen Sobe pro canalzinho. da parte inferior do abdômen também vai na direção da coluna, né? Empurra isso na direção da coluna e pressiona a direção da coluna. E essa parte inferior da coluna, a gente está falando de coisas muito para baixo, né? Abaixo do nível da lombar, perto do nível do sacro, na transição sacro-lombar. E essa é justamente uma região assim muito importante a ser estimulada dentro do contexto do Hatha Yoga. Então, o Mula Bandha, que precisa ser feito junto quando se faz a técnica com os pulmões vazios, Mula Bandha já está ali, né, acionando e ativando e estimulando essa base, a parte mais inferior da coluna. E aí vem o Uddiyana e agrega, né, um pouco mais, ele empurra, ele firma, aperta. São várias formas de dizer, né, como isso vai estimulando de diferentes maneiras essa base da coluna, o que é tão importante dentro desses conjuntos. Tudo está baseado nisso dentro das técnicas do Hatha Yoga, né? Cutucando a Kundalini. Exatamente. Quem mais, Juliana, com os pulmões cheios? Então, eu tava vendo aqui, tô com o texto aberto, né? Ele fala exatamente isso que você estava falando. Espera-se que a prática desse banda possa dar início a certas sensações, que acho que a gente já tinha até conversado, né? Sobre como lá em 72 o Dr. Poli já coloca É, sensações na região pélvica que se fazem subir por Sushumna até o nível do Jhana Pita. Aí aqui, o que a gente tinha até conversado antes é que ele relaciona Sushumna com uma sensação, Kundalini subindo por Sushumna, com uma sensação. Então aqui já estava a sementinha do yoga experiencial que ele ia dedicar a vida inteira dele depois, né? perfeito. Porque isso aqui é 72, é muito. Muito, muito, muito. E aí já estava exatamente isso, já estava a sementinha onde ele já considerava prana como uma sensação, né? Porque o Kundalini nada mais é do que a passagem de prana por um caminho específico, desse caminho de Shushumna, né? Eu não sei se nesse texto, acho que até mais pra frente ele chega a falar literalmente isso. A gente vai passando, daí quando eu pescar aqui eu leio o ipsis literis, mas eu acho que exatamente ele fala isso, assim, da sensação. Muito, muito potente Então, isso, assim. e aí eu acho que tem uma chave muito, muito interessante que é aquilo que não se sente, aquilo que não se percebe, se isso não se transforma numa sensação, é impossível de ser manipulado, né? O yoga se propõe a manipular uma coisa assim, uma coisa muito fugaz, né? Uma coisa muito sutil, uma substância imaterial, que é o prana, se propõe a manipular isso. E como é que você vai manipular uma coisa tão fugaz, tão sutil, tão imaterial, tão inapreensível, né? Como isso, se isso não se transforma numa sensação? Então, o que eu percebo assim como o grande pulo do gato da história, e que é sempre o que o Dr. Bori coloca, é assim, perceber cada técnica como sendo um estímulo, né? Então, é estimular de fato. O Dhyana para estimular de fato a base ali da coluna, a Mula Bandha para estimular de fato. Então, cada técnica é um estímulo e esses estímulos são perceptíveis, né? Quer dizer, vão se tornando cada vez mais perceptíveis. E a gente vai aprendendo a identificar, então, o que aquela ação gerou de reação, né? Qual é a reação do corpo a partir daquela técnica? E quando isso se torna verdadeiramente sensível, quando isso se torna verdadeiramente concreto, e vai se compreendendo, né? E o Dr. Bolli fala muito isso de transformar em conhecimento. Transforma a sua prática em conhecimento. Que conhecimento você obtém a partir disso que está sendo feito? Quando algum tipo de conhecimento, que não é um conhecimento intelectual, é outro tipo de conhecimento, quando isso vai sendo adquirido, vai se adquirindo um certo domínio para
possibilitar algum tipo de manipulação dessa coisa, dessa sutileza, dessa substância, desse material chamado prana, e que é tão pouco compreendido dentro do mundo yógico moderno, justamente pela pela sua natureza sutil. Maravilhoso. Né? É lindo. É isso. E aí, ele vai falar de Uddiyana Mudra, que é uma técnica que não aparece também, né, nesses textos, mas, segundo ele, ela está meio que no plano de fundo, assim, dos mudras. Então, os mudras que envolvem algum tipo de sucção, como Vajroli Mudra, que ele coloca aqui, Shakti Chalana, aparentemente isso é feito em Uddiyana Mudra. Né? E o que é o Uddiyana Mudra? É manter, isso é uma coisa muito interessante da gente treinar nesse workshop quando a gente for fazê-lo, é manter a respiração contínua, uma respiração controlada e contínua, mas ir impondo nessa respiração os encaixes e as contrações e as firmezas necessárias para se produzir a sensação do Uddiyana sem depender da pausa. Porque o momento da pausa é o momento de maior intensidade. Dentro do contexto do pranayama também é isso, né? O momento da pausa é o momento assim onde você dá tudo de si, né? É o momento de maior intensidade do negócio. Mas o Dhyana Mudra, ele é mais sutil do que isso. O Dhyana Mudra, ele não é feito na pausa. Então ele não é feito naquele momento assim de grande potência. O Dhyana Mudra, ele é uma coisa sustentada por um longo tempo. Então não pode ser alguma coisa que produza cansaço. Não pode ser alguma coisa que seja assim vigorosa a ponto de desgastar, né? Então, assim, ele coloca ali 1h30, 2 horas, mantendo isso. Então não pode ser uma coisa que você vai, né, se cansando. É algo que precisa ser suave e contínuo. Né? Suave e contínuo. Vai te interessando. Fala de novo. Algo que vai te Algo que vai interessando, te né? Para você interessando. ficar com aquilo. Exatamente. Suave e contínuo. Ao mesmo tempo, Ud, né? Não perde a característica ascendente do Dhyana. E aquele abdômen é a chave. Então é a contração do baixo abdômen sustentada o tempo inteiro. Né? É respirar continuamente, mantendo a contração do baixo abdômen o tempo inteiro, mantendo o Mula Bandha o tempo inteiro, mantendo as costelas um pouco mais expandidas o tempo inteiro. Isso vai reforçando o tempo todo esse tal do Merudanda, esse tal do eixo central do corpo. Né? E para cima, para cima, para cima. E para si. Né? Sempre para cima, constantemente, suavemente, continuamente, de forma ininterrupta, por um longo período de tempo. E aí se pode também, junto com isso, encaixar os outros mudras, né? E tendo o Dhyana Mudra como a base para isso, como sendo assim uma espécie de respiração, tipo de respiração fundamental, ou um certo encaixe fundamental do corpo para adicionar algum outro tipo de técnica sobre ela. E esse é o Dhyana Mudra, que também, né, é tido como uma parte do texto, tido aqui para ele como tendo grande valor espiritual. E quando isso é feito deitado de costas no chão, esse é o Tadag Mudra. Né? Então, o Tadag sem o Mudra, ele é feito com os pulmões vazios, e o Tadag Mudra, ele é feito com a respiração contínua. E é parzinho, equivalente, paralelo ao Uddiyana Mudra. É isso. Uma coisa que é interessante é que essa pausa nos textos, ela é relacionada à respiração é o ar, né? Daí tem aquele Chandogya que fala, você para a respiração como se você parasse o vento que agita a mente, você pode olhar direto para a natureza da mente. Parafraseando completamente, né? Mas essa é a ideia.
E aqui tem isso, né, nos pranayamas, a ideia de fazer a pausa com o dhyana, que é o clássico que o Dr. Boli fala, mas mesmo assim, ele, aqui, eu até vou ler, porque é um trecho muito bonito que ele coloca, assim, muito claro. Ele fala assim, espera-se que o dhyana, realizado como mudra ou como parte de outras mudras, intensifique as sensações despertadas no pranayama, e também ajude a aumentar a centralização ao longo, a canalização ao longo de certos caminhos, que são as nadis, conhecidos como nadis, é o que ele coloca. E aí ele fala o Dhyana Mudra como sua grande importância espiritual, assim como é realizado em Gente, é Pranayama. perfeito isso. Então é de novo a sensação aparecendo, né? Ele intensifica a sua sensação. O Dr. Boli vai lá na sensação. É perfeito isso, porque é justamente isso. O Dhyana Mudra, como alguma coisa que pode vir, sim, depois da prática do próprio pranayama, ele não deixa de ser um pranayama, né? Porque se o pranayama está ligado com o prana e é uma manipulação do prana de alguma maneira, o próprio o Dhyana Mudra ou essas técnicas, elas também são pranayamas, como o Dr. Bolli depois, ele, não sei se nessa época ele já era assim tão democrático com relação ao pranayama, mas depois ele vai chamar muita coisa de pranayama, né? É, E o Dhyana Mudra tem exatamente essa característica assim de concentrar. Eu gosto muito dessa palavra concentrar, porque ela não é uma coisa que se relaciona só com a nossa mente, né? É concentrar a sensação, trazer sensação para o eixo, é bonito. apertar a sensação num eixo, por meio do Mula Bandha, por meio dessa contração do abdômen, tudo vai, né, tendendo a um certo eixo central. Tem duas Uhum. questões aqui. Muito interessante manter o dhyana por um longo tempo e tudo que se pode sentir, né? E a Dalva pede para falar um pouquinho mais de Tadag Mudra. Então, Dalva, o que é o Tadag Mudra, basicamente? A forma mais comum do Tadag Mudra, como a gente aprende normalmente, é fazer uma espécie de um Uddiyana, normalmente com os pulmões vazios, da forma como a gente aprende em geral, não a forma como o Dr. Boli trata no artigo. Tá? Mas normalmente a gente deita, costas no chão, deixa os pulmões vazios, leva os braços lá para trás e deixa os braços ajudarem a expandir o tórax, e isso produz um efeito de sucção dentro do abdômen, né? Da parede abdominal, do diafragma. Normalmente é isso que a gente chama de Tadag Mudra. O Dr. Bolli está falando aqui uma coisa diferente. Ele vai falar, olha, eu não quero chamar isso de Tadag Mudra, eu quero chamar isso só de Tadag, porque Mudra não é feito numa pausa, a rigor. Então ele está sendo muito rigoroso na linguagem dele aqui. Não quero chamar isso de mudra. Mudra é algo que se faz por um longo período de tempo. E numa pausa com os pulmões vazios, você não fica um longo período de tempo. Você tem que conseguir sustentar isso por um longo tempo. Então, Tadag Mudra para o Dr. Bolli é ficar por um tempo com a respiração contínua, deitado de costas, contração do abdômen, então empurrando, boa, Gabi, empurrando o abdômen lá para dentro, né? Então, não adianta apontar aqui. Empurrando o abdômen lá para dentro e para cima, tá? Por contração e a respiração contínua. E a sua inspiração, a inspiração que normalmente tende a expandir o abdômen para fora, né? A gente inspira e normalmente tende a expandir o abdômen para fora. A gente não deixa o abdômen se expandir para fora, contrai e mantém o abdômen empurrado lá para dentro. E o que acontece então? Se normalmente o caminho da inspiração é a expansão do abdômen e o abdômen está lá contido, esse caminho da respiração ele vai para outros lugares. Né? A força inspiratória ela transborda para outros caminhos. E ela tende, pela direção resultante da contração abdominal, isso tende a ir para a direção da coluna. Então, a respiração, o pulsar respiratório, a pressão da respiração, ela tende a ficar pulsando ali em torno da coluna vertebral. Por isso é tão importante. Uhum. Patu, Tem mais eu questões? lembro dessa aula que você aprendeu. Você falou, nossa, agora parece que eu aprendi a fazer isso, já tinha feito muitas vezes. Eu aprendi com você também, Marquinhos. Eu demorei meses. Foi um É, sufoco. gente, estamos nesse período. Dentro do programa de práticas, a gente acabou de aprender o Udiana também.
pedir para as pessoas me mandarem videozinhos. Quem está aqui na live também, se tiver dúvida no Diana, quiser mandar vídeo fazendo, manda, eu vou respondendo todo mundo. Às vezes demora um dia ou outro, mas eu respondo. E vamos aprender a fazer o Diana. Vamos fazer o workshop, Gabi, Todos eles. do, Vamos do fazer um workshop. Diana, das 5 variações do Diana, porque acho que falar teoricamente só, acho que dá um gostinho, mas deixa a desejar. Estou me sentindo aqui, A gente já fez uma aula. estou me Oi? sentindo aqui assim, falando, caramba, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Tem que ir pra sensação, né? É, E a gente já fez uma aula com amigos, né, Marquinhos? Você já deu uma aula para uns cobaias e, nossa, foi sensacional. Então tem que aquela aula cobaia tem que virar um tem uma aula com workshop, cobaias que é sensacional praticar. e curta também. A gente fez aquele em 1 hora, né? Precisamos de 2 para fazer, falar, olhar, né? Então, Sentir. quais os 5? Pode repetir? Gente, o artigo ele está disponível para ser baixado na íntegra, né, Gabi? Lá no site da svarupa.com.br barra biblioteca, Biblioteca. Isso. gratuitamente, então tá lá, baixado para ser lido na íntegra, é muito legal. E os 5 tipos, então, são... É curtinho, tem É 14 páginas. curtinho. São 3 udianas, o Udiana Banda e o Udiana Mudra, e 2 tadags, o tadag e o tadag Mudra, tá? Se você perdeu a live, entrou depois, ela vai ficar salva aqui também, para a gente não repetir tudo de novo. Vai ficar salva aqui no perfil da Svarupa, e você pode assistir a live com o artigo em mãos, mais legal ainda, né? Então você pega o artigo, Ah, é mais legal faz o ainda. download e vai tentando acompanhar e vai tentando entender do que a gente está falando. Tem uma longa introdução, não é tão longo, porque o artigo não é tão longo, mas tem uma boa introdução, onde ele vai comparando trechos de textos, né, textos clássicos, textos importantes do Hatha Yoga, e aí depois ele vai e apresenta esses 5 tipos. Aproveitando para perguntar do Kaki Mudra, não sei se escreve, não, escreveu errado. Inspirar como um canudinho, mas a expiração não entendi direito. Dalva, você está mudando de assunto. Mudando de assunto. Workshop sobre Workshop sobre Kaki Kakidata. Mudra. Mas olha, eu Vai. vou dizer uma coisa, viu? Eu acho muito relacionado o Kaki Mudra com o Dhyana, porque o Kaki Mudra, ele é uma espécie de meio do caminho entre o Dhyana e a respiração, né? Porque se o Dhyana é a gente prender, estou falando do Dhyana com os pulmões vazios, né? Mas se o Dhyana é prender o ar e fazer uma força de expansão sem deixar o ar entrar, né? Sem absorver o ar, o Kaki Mudra é fazer isso deixando o ar passar com bastante resistência. Então, produz um certo efeito de Uddiyana dentro da execução do Kaki Mudra, né? E o Kaki Mudra, o que eu recomendo fazer é inspira por alguns segundos, com o canudinho bem entupido, assim, uma passagem bem estreita para ter resistência mesmo. Depois de alguns segundos, libera a entrada para a inspiração poder acontecer, senão não entra quase ar e aí começa a dar tontura e falta de ar. Então você suga por alguns segundos, aí libera a entrada, inspira. Aí você solta tranquilamente. Então a expiração não tem nenhuma técnica específica, você pode soltar pelo nariz mesmo, tá? Tranquilamente, e aí você começa de novo a inspiração. E solta, tá bom? Bom, passou rápido essa live. Convida aí para nossa. Passou muito rápido. Convida aí para nossa turma 3, Turma Marquinhos. 3, turma 3. Temos 10 10 vagas só. vagas, últimas 10 vagas Acabando. para a turma 3. O que é a turma 3? É o nosso querido lançamento do livro do Dr. Bolli, que a gente está fazendo nessa primeira rodada, junto com um curso, que agora a turma 3 acontece em 3 domingos, então esse domingo agora, que dia que é domingo?
28. Então 28. começa agora dia 28 de novembro, domingo, das 8h30 ao meio-dia e meia, né? Isso mesmo. E pelos outros 2. Então são 3 domingos nesse horário, 3 domingos de manhã. Onde a gente vai passar, literalmente, pela parte 1 do livro do Dr. Bolli, do seu manual, né, do seu livro de Yoga Anubhava, que é o Yoga Experiencial, onde tem assim as coisas mais fundamentais que a gente possa encontrar a respeito desse caminho do yoga para o autoconhecimento, para a autopercepção, onde a gente vai passando pelos fundamentos. Eu vou passar rapidinho aqui pelas lições, porque eu acho que elas são muito, muito geniais, assim, né? Onde a primeira lição se trata de perceber a existência do corpo, simplesmente isso. A segunda lição trata de perceber a existência dos movimentos da respiração no corpo, em diversas partes do tronco. A terceira trata do fluxo livre de pensamentos e memórias e emoções, ou seja, uma percepção daquilo que acontece no ambiente mental. Não sei se vou lembrar tudo na ordem, mas a quarta lição é diferenciar exercício de asana, né? A quinta é a transmissão do peso. Transmissão do peso. Então, como o peso do corpo é transmitido para os pés ou para os isquios, né? O que é tão importante dentro de uma postura de meditação. A sexta lição é da abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Então, assim, diferenciar onde você coloca a sua atenção, se é numa área que comprime ou numa área que se expande. E como isso modifica a forma de fazer uma determinada postura e o estado mental no qual você fica, né, e permanece numa determinada postura. Depois esqueci, o que é 7? 789 Merudanda, 789, então fala do eixo central do corpo, fala da coluna vertebral. Então, diferentes formas de perceber a coluna vertebral, suas curvaturas, como fica quando você contrai a musculatura em volta da coluna, como é perceber a coluna em diferentes asanas. Então, a gente passa por alguns asanas, né? E quais são as sensações que surgem a partir da coluna vertebral. São coisas muito simples e que são fundamentais para qualquer prática de yoga. Para qualquer prática de yoga. Então esse é o nosso convite. Ainda tem estas últimas vagas. Começa domingo. Ganha o livro, né? Então é R$ 180 o valor do curso. Recebe o livro que será impresso agora em dezembro. Recebe perto do Natal, né? Essa é mais ou menos o nosso cronograma. E é isso. Eu queria... Inscrições na Svarupa, agora svarupa.com.br/livraria. Inscrições pelo svarupa.com.br/livraria, ou tem o link na minha bio também, acho que na da Gabi também, né? Link nas nossas bios. E eu quero deixar um outro convite para 21 dias de práticas de yoga. Então, que eu vou fazer agora, a partir de 1º de dezembro, até o dia 21 de dezembro, onde faremos a mesma série, todos os dias. Aberto, gratuito. Você pode se inscrever pelo link na minha bio. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã, pelo Zoom, ao vivo, e fica gravado. Você pode fazer no seu horário também. Tá? Então fica o convite para a gente entrar nesse programa juntos, para quem está querendo trazer o yoga para o seu dia a dia, tornar o yoga uma prática de rotina, ganhar mais autonomia na prática, ou simplesmente ter uma motivação de um grupo fazendo junto para colocar, implementar isso de fato na rotina do dia a dia. Ontem li no livro do Yogananda o significado de Anubhava, que significa percepção real de Deus, né? Na visão do Yogananda. O Dr. Bolli não vai falar desse ponto de vista, mas ele vai falar do ponto da percepção, né? Da percepção. Anubhava como sendo a experiência, a percepção, né? Seja do corpo, seja da respiração, seja do prana, seja da mente. Né? De Deus é uma dessas possibilidades de percepção que o Yogananda destaca.
né? Mas não é a única percepção. Eu li o livro do Yogananda quando a gente estava indo estudar lá no Dr. Bolha, estava no avião, inclusive. Aí eu li esse trecho do Anubhava e me deu uma eureka, assim, porque pro Dr. Bolha, Anubhava é isso que o Marquinhos falou, né? A percepção de si. E pro Yogananda, a percepção de Deus. Então, a percepção de si como a percepção de Deus. Eu achei isso... E Enfim, Shri Krishna, o professor Shri Krishna, provavelmente ele diria que isso é a mesma coisa, né? Quando você percebe a si mesmo, você percebe Deus. Ele vai trazer divino, muita né? atenção, tá bom, mas quem é esse que percebe, né? Quando a gente vai fazendo o Yoga no Bhava, eu percebo isso, eu percebo aquilo, eu percebo tantas coisas. Tá, mas quem é esse eu que percebe? Isso é muito importante. E talvez se aproxime um pouco da visão do Yogananda quando ele começa a entrar nessas coisas assim. Maravilhoso. Muito bem. Muito bem, gente. Mais uma live de Mais muito. uma live de muitas. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Live meio técnica, meio chatinha, talvez, assim, né? De muitos conceitos e muitas coisas, mas para quem está afim de aprofundar um pouquinho no Dhyana, eu acho que vale a pena olhar isso com mais calma, ouvir de novo, pegar o artigo, tá bom? E vamos para o workshop ano que vem, né? Esse ano já acabou. Esse ano vamos fazer curso de Anubhava e vamos fazer o programa de 21 dias. 21 dias. Yes. Cecília, você está aí? Cecília é dedicada, né, Cecília? Juni Bem, também, obrigada. olá. Muito bom. Ana Sheila, Patu, obrigado, gente. Que bom ver vocês por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, Gabi. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, gente. Beijo. Beijos, boas férias para todos. Tchau.